Então, beleza, comecei aqui a gravar, mas também eu vou anotando aqui, fazendo os resumos, então depois eu te mando também, fica mais fácil. Tá bom, Beleza? Mas e aí, então, beleza. nós tivemos aquele primeiro dia, né, que falamos do seu Sim, projeto, e depois você certo. acompanhou, foi o da semana passada, foi isso? Na semana passada eu faltei, Ah, porque teve uma emergência e ontem eu passei mal. tá. Então eu não consegui acompanhar, mas eu já vou assistir. Hoje já estava no meu calendário de assistir, mas eu ia assistir as coisas que a Mari me mandou no domingo. Ah, acho que é Então, melhor. Tá, porque agora nós estamos desmembrando, né? Com cada projeto, então aquele geralzão com todo mundo, acho que não vai mais ter, talvez só no final, no encerramento. tá bom. Então, fica tranquila, né? Caso tenha alguma outra que você perdeu, acho que vale mais a pena se focar no seu mesmo agora. Pegar essas Tá. referências que ela passou e tal. Mas é porque eu lembro que teve uma que você tava até na cozinha, assim, assistindo. Essa aí foi a segunda ou foi a terceira? Foi a segunda. Ah, tá. Então, beleza. Então foi a Foi a terceira que você não segunda. foi. Aquele lá eu queria participar até. Não sei Segunda, como é que a segunda funciona. que foi a da Yumi, né? Do É, Quilombo, né? sim. Quilombo não, do terreiro. É. Tá, então beleza. Como que você tá aí pensando as coisas? Que surgiu de lá pra cá? Como que tá o Bom, movimento lá também, né? Do bairro? bom, o movimento. Então, esses dias foi bem corrido, que eu peguei dois toques de recolher. Um foi com morte, outro com tiroteio. Então, assim, esse ano, eu tô com uma blusa de frio super grossa e tá calor. Esse ano tá um ano bem diferente dos anos que a gente pegou anteriormente. Dos anos que a gente pegou anteriormente, a gente conseguia fazer várias intervenções dentro do território, no sentido de negociação mesmo de vítimas, ou então de negociação no Tribunal do Crime, que o pessoal condenava para matar, a gente participava no sentido de ajudar a viver e dar um outro destino. Esse ano, não sei nem te explicar, a violência aumentou demais, demais, demais. Então, a gente está lidando muito com uma onda de violência, mas no sentido do bairro, né? As vítimas, e a gente está pegando muito mais vítimas de tráfico humano. Então, esse ano tá bem intenso de trabalhar, mas tá gostoso. Agora falando do meu documentário, desculpa, é, eu tô lendo, deixa eu ver se tá aberto aqui, Ô, um Stefano, só uma trabalho. pergunta. Essa abertura que você tem pra filmar nesse cenário novo, mais violento e tal, você acha que se mantém ou como que fica esse risco? Se mantém, Tá, quando se se fala mantém. Tribunal do Crime, é do PCC ou tem outras frentes lá que estão atuando? É tudo misturado. Tá. PCC e. Peraí, cadê agora a tela do Zoom? É que eu saí da tela do Zoom para mim poder. Achei você. É do PCC e se não é aquilo é tudo PCC, né? Porque tem uma ordem que é PCC. E aí debaixo dessas outras ordens tem as pessoas que trabalham para o PCC. E Certo. aí quando alguém sai da linha, vamos chamar assim, né? Eles têm disciplina, que disciplina de forma violenta ou com multa financeira, mais multas altas. Mas eles permitem a nossa gravação. Tá. É tudo uma negociação, negociação do território, do lugar que vai filmar, ou da boate que vai filmar, ou da quadra que vai filmar, coisas assim, de lugares que a gente não vai poder ultrapassar, Tá. é tudo coisa assim. E envolver várias pessoas no sentido da administração do bairro. Por exemplo, conversa com o chefe do PCC, conversou. Aí depois conversa com os donos da rua, com os disciplina da rua, com os laçadores da rua. Mas aí tem que ser tudo, por exemplo, eu, no sentido de conversar do que eles. Porque é só falar, já conversei com fulano, Beltrano, Ciclano, já autorizou. E é só para eles conhecer a nossa cara, saber quem é, quando vai acontecer. E aí, na data, fala de novo, porque as pessoas lá não sabem nem que dia da semana que você está, não sabem, não lembram, mas não foi um mês passado, não, foi ontem que a gente conversou. Tá. É mais ou menos assim. E a questão do. Porque, por exemplo, né? Seu filme ele vai. No fundo, ele tem uma intenção para que essa situação acabe, né? Claro que não é um filme que vai resolver,
Mas isso, sei lá, tô pensando a longo prazo. O filme Segundo. começa a dar alguma repercussão e aí pode aumentar a fiscalização lá em cima deles. Você pensou já Eu acho nisso? que não. Eu acho que não, porque lá o bairro ele foi fundado com administração e apoio da política pública de Campinas. E tem muita polícia envolvida. Tá, Então, assim, eles estão lá com autorização da política pública. Então, assim, lá está aberto por isso. Então, essa fiscalização, eles recebem propina, recebem um monte de coisa. tá, Então, por isso que eu acredito que no sentido é de boa em questão de fiscalização. Fiscalização sempre tem quando eles não recebem a propina, quando a polícia ou quando o dinheiro não chega no lugar correto. tá. Então, isso sempre vai ter. Entendi. Não, beleza. Só fiquei pensando porque no dia a gente falou muito sobre o ato de gravar em si, né? Mas esse é só o começo, né? Depois que começa o filme passar nos lugares, aí da mídia, da Uhum. jornal, tudo isso. Uhum. Bom se pensar também nesse longo prazo. Tá, eu não sei onde está o. Ah, achei, o chat. Eu vou colocar aqui um TCC que eu estou lendo bastante ele, que fala bastante sobre a história de uma forma bem detalhada. E o que eu gostei de ler nesse TCC é que eu encontrei os personagens desse TCC lá. Porque a doutora, ela faz entrevistas em loco, lá no território. Ah, E essas pessoas que foram entrevistadas, tem pessoas que já morreram, tal, né? Porque já eram idosas ou mais velhas, mas tem muita gente que está viva e que eu tenho esse contato e que eu pude entender a história de vida delas através do TCC. E uma delas, que é a Paraguaia, a filha da Paraguaia, que é a fundadora do bairro praticamente, eu tenho um contato com ela desde criança, só que eu não imaginava que era isso, que a história dela se deu assim, se atravessou assim e tal. E eu já falei para ela da intenção de gravar. Ela abriu um sorriso, ela adorou. legal. E ela tem uma história muito louca, muito louca. Ela fica meio assim, ressabiada no sentido de contar, no sentido de julgamento. Então, de julgamento no meu sentido, pela visão que eu tenho dela desde criança. Mas eu acho que é uma coisa que dá para sentar, construir, ou até às vezes de um terceiro articular a conversa, sabe? No sentido de não intimidar, Sim, ou não sei, eu só estou pensando aqui, porque ela é uma chave muito boa porque ela tem a história do Itatinga na cabeça, ela vivenciou muita coisa, muita violência, sabe? Uma vez, por um terceiro presenciou que uma garota tacou fogo nela, porque ela era uma garota muito bonita na época, quando ela era jovem, e, e aí deu várias facadas nela. Então, tipo, são coisas assim que foram acontecendo, e ela, a mãe dela, comprou quase o Itatinga todo. Hoje ela já vendeu muito terreno, só que ela tem ainda umas 20 boates lá dentro. Para pensar. Então é muito legal de construir uma narrativa assim. caramba, tô dando uma olhada aqui. Ela usa o desenho daí, né? É isso? Mano, Tipo, aí não sim. precisa usar a imagem das pessoas, né? O que eu gostei que foi, gente, ela deu muito material, na verdade, pro meu enredo de coisas que eu não tinha. Então, eu gostei bastante disso. Dentro desse TCC dela, de doutorando. Tá, tô dando uma olhada aqui. E a questão do conto de fada? Você pensou sobre isso? Tem Eu alguma forma que você vai encaixar, vai manter? Então, eu pensei muito no que a Vita falou, no sentido de da gente não se tornar uma mulher militante. Eu quero tomar um certo cuidado quanto a isso, mas eu gostaria de crescer uma narrativa. Tá, Por quê? Porque lá, uma coisa que eu observo muito é o mundo de fantasia delas. E elas não têm, elas vivem no mundo de fantasia, mesmo no meio de muito perigo. Eu não sei se isso é uma fuga mental para se proteger da realidade. Então, eu gostaria de abordar isso. Eu até conversei com alguns psicólogos para ele conseguir ter uma. Assim, mas foi uma conversa informal. Mas eu acho que eu preciso de estudar mais a fundo para entender como se dá essa fuga mental. Se realmente é uma coisa lúdica do jeito que eu estou achando, ou se é uma coisa mais
psicológico no sentido de proteção mental, para poder trazer isso também para essa narrativa. Eu acho legal, porque assim, né, a realidade em si ela já é muito chocante. Então, quando você coloca ela para as pessoas, você já botou Uhum. um problema para todo mundo lidar, né? Às vezes não precisa você apontar uma solução, até porque você, né, você é uma ativista lá dentro, você não é. Eu penso que é uma questão muito mais pro governo, né, que tem lá ministérios, um monte de coisa, do Uhum. que você também tomar a frente nisso. Acho que só tratar isso com sensibilidade e essa questão da fantasia como uma forma de sobrevivência, eu acho que você já tem aí conteúdo de sobra, sabe, pra explorar Uhum. cinematograficamente. Tá. Mas aí então a questão do conto, você acha que mantém ainda puxando pra esse lado, como elas desenham uma outra fantasia pra poder sobreviver. Eu manteria, mas o que que você acha de uma opinião profissional? Eu gostei também do que a Alessandra falou aquele dia, usar a estrutura narrativa do conto, né? Porque a estrutura tem sempre Uhum. aquilo, que daí fecha lá, Sim. viveram felizes para sempre. Aí você pode pegar essa máxima do viveram felizes para sempre para trocar por uma coisa. Viveu, é, passou os seus dias no Jardim Itatinga, sabe? Você criar uma outra coisa querendo dizer, ó, feliz para sempre é continuar aqui também. Sei lá, tem Entendi. uma abertura, mas É. um final crítico, assim, né? Uhum. Eu Uhum. acho legal. Entendi. O que eu faria? O que eu precisava entender antes? Você quer acabar a sala de roteiro para você começar a pensar depois? Ou você quer já, se a gente pensar uma metodologia, já, sei lá, essa semana você já começar a ter algumas conversas pra você ir organizando, e daí eu posso ir acompanhando enquanto durar a sala. Que a gente vai ter aí mais, fora essa, acho que mais 2 ou 3 semanas. Não quer dizer que acabando a Ah, sala. então eu quero. Tá, não quer dizer que acabando a sala a gente precise encerrar, não é isso, né? Mas esse é o, vamos dizer, o ciclo oficial. E aí depois a gente pode tirar alguns caminhos. Uhum. Um fundamental que eu acho é você disputar a Lei Paulo Gustavo em Campinas, para conseguir Ah, eu verba. tô querendo. Eu até falei pra Vita, falei, porque eu não sei como que vocês pensam, porque eu não sei como que vai funcionar a Lei Paulo Gustavo, eu não sei se você sabe, porque como é em Campinas e vocês estão em outras cidades, eu não sei se vocês podem participar do projeto. Participar acho que pode, mas o que não pode é assim, você tem que propor, né? O projeto é seu, aí você pode, tipo, Ah, contratar a tá. gente para isso, entendeu? Ah, tá, fechou. Tá bom. Que legal, era isso que eu E queria. aí você consegue comprovante de endereço de Campinas, porque por lá você vai ter que, ou você disputa por Valinhos, também acho que é uma opção. Ou você pode disputar os dois, porque é edital municipal. E aí aumenta a chance. Caso você ganhe os dois, você complementa a verba de um no outro, entendeu? Tá bom. Fechou. Consigo, eu consigo. Consigo sim. Tá. Então beleza. Agora, o que que eu acho? É um curta-metragem que nós vamos pensar a princípio. O que que eu faria se fosse você? Não sei, Foca tá? num curta e Uhum. faz um conto, que é o que provavelmente vai dar pela Paulo Gustavo. Aqui não conseguimos mais do que isso. Claro que Campinas tem mais dinheiro, mas também tem muito mais gente, né? Então acho que vai acabar sendo só o curta-metragem, pelo que eu tô ouvindo. Se eu sou você, eu faço um conto ali de até 20 minutos com o curta-metragem. E aí, com esse conto, a hora que ele estiver pronto, você já passa a tratar ele como episódio piloto para no ano que vem tentar um edital de Um longo. série. Tá E bom. aí você pega mais recurso e aí você faz a série inteira. E aí dessa série, vamos pensar, uma série de 6 episódios, você pode. Aí a série é um pouco maior. Cada episódio você pode ter duas personagens. Então, de 6 episódios, você vai ter 12 personagens. Mas Tá. o conto, se for o curto em 20 minutos, eu acho que uma personagem é suficiente. Porque, ó, 20 Uhum. minutos, ou no máximo duas, né? Mas duas que uma tem a ver com a outra. Porque os filmes que eu faço, eu gosto sempre de trabalhar num tempo mais calmo, sabe? Sei lá. Então você vai Uhum. contar a moça que vai fazer o primeiro programa dela. Algo, né? Tô chutando aqui. Uhum. Mais do que o programa em si, é o, sei lá, naquele dia ela acordou, tomou café, ela pensou sobre aquilo, ela ficou sentada no sofá, ansiosa, refletindo. Depois ela foi fazer tal coisa. Então esses pequenos detalhes fazem parte também. E aí no filme você precisa de tempo para explorar essas coisas que talvez não é o fato em si, mas tudo que Sim, vem entendi. antes ou o dia seguinte. Então, Uhum. mas é um jeito de fazer. Tem gente que já bota bastante coisa, faz uma montagem super dinâmica, mas eu acho que quando a montagem é muito rápida, muito corrida, o espectador fica mais distante. E aí Uhum. quando
você tá, por exemplo, ela tá tomando café. Se você colocar 2 mordidas no pão e já cortar, a pessoa viu que ela tomou café, essa informação foi passada, mas ela não deu tempo de sentir o clima que tava ali. Se você deixa ali 2 minutos ela tomando café, aí sei lá, chega uma mensagem da mãe dela no celular que não tem nada a ver com o assunto, mas assim, é uma mensagem da mãe dela num dia como esse. Eu acho que essas pequenas coisas ajudam o espectador a se conectar, porque a experiência humana ela não é só o fato, né? Se no final do Uhum, dia eu perguntar pra você, o que aconteceu hoje? Você pode falar, fui lá negociar com tal pessoa, beleza, mas isso é uma coisa muito pequena. Como que você estava uhum, antes de chegar lá? Como que você estava no dia que você acordou antes de ir pra lá? Então, sei uhum, lá, tudo isso que parece banal, pra mim me interessa porque eu acho que é aí que vai construindo a coisa. Porque o espectador sabe que a vida é assim, né? A vida não é um resumão. Ela é vivida, né? Cada dia é um dia inteiro. E aí, aquela personagem que você tem da primeira gravação, se você fosse gravar uma outra coisa hoje, você acha que ela seria a ideal ainda? Ou você tem outra em mente? Pensando que eu, assim, o que não entrar agora, você pode também manter esse acordo com ela, que eu imagino que algo já tem ali, que vocês já gravaram, mas ela pode surgir no segundo momento, né? Já vai pegando isso também, Stephanie. Esse negociar com pessoas que vão participar do filme, ele é eu sei que você está acostumado a negociar muitas coisas piores, né? Mas esse ele é um negociar do sensível. Por exemplo, a pessoa dá entrevista, abre a vida dela, aí vai assistir o filme, a entrevista dela não entrou. Isso uhum, acontece. E aí você não vai poder também pôr a entrevista. Na verdade vai, né? É uma escolha sua. Mas às vezes não ficou tão bom, você já tem material suficiente, aí você vai pôr só pra pessoa ficar feliz? Pode ser, uma opção. Mas tem que defender também o que é bom pro filme, entendeu? Às vezes, quando for gravar, já é deixar claro pra pessoa assim, ó. Nós vamos gravar, mas vamos gravar muito mais do que vai ser usado. Então tem uma chance de usar a sua entrevista, mas tem uma chance de não usar. Pelo uhum, menos você já segura um pouco a expectativa. A sim, grande chance é de usar, mas caso você não use, você não vai gerar uma frustração nessa pessoa, entendeu? certo, tá bom, tá bom. Olha, ela é uma pessoa assim que tem muitas histórias assim, chocantes. Eu gosto de histórias de perigo e de tráfico humano e de prostituição. E ela tem essas histórias, tanto que ela também tem história esqueci o nome, mas ela já foi atriz pornô. Tem o nome certo lá do Porno Hobbit que ela trabalhava, que é bem famoso e só esqueci o Do nome. chanchada? Hã? Porno chanchada? Ou não? Ah, é outro nome que ela fala, que o pessoal tá falando bastante agora. Tá. E aí eu gosto dessas histórias, né? E ela tem isso, e ela tem essa facilidade de falar e de se mostrar. Então eu acho assim, que o dela só precisa de. O que ela tem no começo é a falta de afinidade com a câmera. Esquecer que a câmera tá ali. Eu acho que isso tem que ser um pouco trabalhado nela, para depois que ela. Porque assim, quando eu gravei com ela, ela ficou acho que uma hora e meia presa, depois que ela se soltou. Né? Depois de umas 2 horas, quando deu a segunda para a terceira hora de gravação, ela se soltou. Mas acho que ela é uma boa em potencial. E eu tenho que fazer uma lista de pessoas e um escopo, uma apresentação de quem são elas, para eu apresentar para vocês. Ou até gravar um videozinho no celular para apresentar para vocês, assim, para vocês conhecerem os personagens das ideias. Né? Que agora eu só lembro dessa menina. Mas eu tenho outras pessoas também. Mas que são mulheres cis e trans. Tá. E Ó, eu tô trans. marcando aqui um resumo pra ficar como uma guia também pra você pensar essa semana aí. Ó, marquei Tá aqui, bom, fazer lista das possíveis personagens. certo. E essas você já conhece as histórias delas, né? De vida ou Sim, vai descobrir? Tá. Você acha que os seria dois. uma boa? A partir dessas histórias, você anota o que eu faria, ó. Pega um caderninho, tipo esse aqui mesmo, qualquer um que você tiver aí pequeno, né? Não tão pequeno, mas não precisa muita coisa. E aí anota, sei lá, você pensou em 5, pensou em 10. Anota resumido 10 da história de cada um e o que eu faria? Pegaria para ler os contos de fadas. E aí você encontrar a melhor analogia entre uma personagem sua com um conto de fada. E aí, se você conseguir isso para essa semana, na semana que vem a gente começa a estruturar essa gravação a partir desse conto. Aí a gente estuda esse roteiro, esse conto como se fosse um roteiro. E aí a gente pensa, ó, é, exemplo, Chapeuzinho Vermelho. No final, bota a culpa nela própria, né? Porque se ela tivesse ido pelo caminho certo, não teria acontecido isso.
Será que não tem. Tô dando um exemplo, tá? Não tô falando que é esse. Será que não tem pessoas lá nessas possíveis personagens que tem uma leitura da vida assim também? Que, se eu tivesse ido pelo caminho certo, minha vida teria sido outra, tal, tal, tal. Porque a gente sabe que o conto de fada ele não vem isolado da sociedade, né? Ele é parte da nossa cultura. Então essa coisa de culpar a vítima ou a própria vítima às vezes assume a culpa, né? Porque de fato a gente poderia para cada coisa na vida ter escolhido milhares de caminhos diferentes, né? Mas também podia ser melhor, podia ser pior. Mas um exemplo, aí você ouve tudo isso, volta nesses contos, os que você achar mais interessante, acho que tem infinitos, né? Mas acho que vê também os que são conhecidos, né, na cultura brasileira aqui. Eu não sei mais do que 5 10 sei lá. Mas eu sei que tem muito mais do que isso, né? Tipo, tem Uhum. contos lá que falam que eu nunca vou falar. E aí fazer essa comparação mais ou menos de cada história. E não precisa ser história idêntica, né? Claro que não vai bater exatamente, mas Sim, que você acha que tem elementos. E na sim. verdade você não precisa nem escolher um. Se você conseguir fazer essa relação, eu acho que a gente pode pensar junto daí. Você Tá. faz esse resumo de cada uma dessas histórias, ó, eu listei aqui tantos personagens. Uhum. E aí a gente vai pensando junto e tento fazer o resumo também dos contos. Tá bom. Eu vou dar uma olhada também aqui nos mais conhecidos. Eu É... acho que uma das coisas. Eu tenho muitos contos de fada que eu já uso para explicar sobre o tráfico humano lá. Um que eu acho muito bom, que é o Corcunda de Notre Dame, e ele fala lá do o Posidômo, que era o cara que cuidava do menininho que nasceu com poliomielite, e ele falava que o mundo era mau se ele saísse da torre, porque ele era um monstro. E, e desconstrói toda a imagem dele, né? Então, uma coisa que eu vejo muito lá dentro do território é as mães ou vós, tias, que são os nomes que se dão familiares para as donas de casa, para as mulheres que cuidam das meninas para elas não fugirem, elas colocam isso na cabeça das meninas. Ó, o mundo é mau. Olha, você é um monstro. E as meninas, elas reproduzem. Você olha pra menina, é uma Barbie, uma princesa linda pra caramba, uma gordura fora, toda siliconada, com botox, linda, perfeita. Não se acha bonita, se acha um monstro, não se aceita. Ela sabe, ela se machuca. E aí eu vejo muito essa coisa. E aquela lá da madrasta que fugiu com a criança, acho que é Cinderela, Cinderela não, Rapunzel, que ela foge pelas tranças. Ela fica trancada numa torre. E a madrasta fala: o mundo é mau, as pessoas que estão lá é muito mal. Aqui dentro da torre você está protegida. E se você observar, quando você passear pelas ruas, as meninas elas ficam até a calçada e elas não mudam de rua. Quando elas vão até a esquina, elas ficam com medo. Nossa, eu tô aqui na esquina, eu preciso voltar pra boate. Porque elas precisam ficar dentro da torre. E elas precisam que a madrasta observe que ela está ali dentro da torre fazendo o que ela quer. Então tem esses dois contos de fada para mim lá é muito real. E Tá. Branca de Neve, porque todas as garotas, 100% elas têm relação sexual drogadas, dormindo. Não sabe com quem transou, quem foi, sabe? A camisinha estoura dentro, o cara goza dentro. Elas têm que ficar tomando coquetel sempre, toda a vida, porque elas estão sempre assim. Ou seja, Branca de Neve foi morar com 7 adultos. Eles eram pequenininhos, mas eram 7 adultos, né? E ela foi morar com 7 homens e ela foi beijada dormindo. Então, eu acho que Branca de Neve é um outro também muito bom. Tá, tô marcando aqui os principais e por quê, né? Qual a analogia? O Corcunda de Notre Dame, ó, coloquei. Rapunzel fica trancada na torre, madrasta fala que a prisão é proteção. Branca de Neve, relações sexuais, drogada, é isso? Isso. Não lembram com quem transou. Não, não lembro. E Elas. em resumo assim, o Corcunda de Notre Dame seria o quê? Colocar um resumo breve assim. O Cassidomo convenceu o Corcunda de que ele era um monstro e que as pessoas iam ficar com medo dele, iam ficar aterrorizadas com a aparência dele, iam fazer mal para ele, iam matar ele. E Tá. aí uma coisa que eu escuto muito de meninas diferentes que não se conversaram, que não se conhecem, mas dentro do mesmo território, elas falam: o Itatinga é bom, ele me acolheu, o mundo é mau. Então, tipo, elas sofrem coisas que elas não têm noção, mas elas falam que o Itatinga é bom, porque ele acolheu, porque ele abraçou elas.
e o mundo lá fora, fora do Itatinga, é mal. Caramba. Eu acho que isso é uma relação muito boa, porque que nem ontem a gente ouviu o testemunho de uma garota, ex-garota, e ela falou que se eu tivesse conhecido vocês antes, eu ia entender que isso aqui não era bom para mim. E tipo, foi uma fala muito simples, só que eu entendi que ela não tinha a noção do que da realidade. Ela estava em outro mundo. Então eu quero abordar isso também. Tá. Eu marquei os três aqui. E eles são curtos, né? Em geral. Os contos. Uhum, sim. Tá, porque daí vale a pena. Eu vou separar eles aqui. Tem alguma personagem que você encaixaria especificamente em alguma ou ainda não? Ai, eu vou fazer a lista, porque eu conheço tanta gente e agora sim eu não tá vindo ninguém na mente. Aí eu vou conversar com a minha mãe também, porque ela também conversa tem as meninas que ela conversa, aí tem os meus também. A gente vai fazer uma lista e a gente vai ver os piores Tá. mas jogar também pro pessoal para ver quem quer participar. Porque às vezes a gente pode ter um número pequeno ou grande, eu não sei. Tá, e pensa isso. Se for pensar em um curta com uma personagem principal, aí talvez não é o momento ainda que você precisa falar. Às vezes você escolheu qual que é a que você acha que vale mais a pena, fala mais com ela. E aí não precisa abrir tanto o leque, porque Uhum. depois você vai ter que ficar trazendo essa resposta, né? Tipo, não deu certo e tal. Enquanto você não falar, meio que o compromisso seu, quanto ao filme, né? Tá específico com menos gente. Daí. Uhum. É, E uma coisa, se der, né? Eu acho que é interessante pensar numa diversidade também desse grupo, sabe? Tipo, uma mais nova, uma mais idosa, Ah, legal. Eu mulheres tenho isso. negras, mulheres brancas, Tá. corpo, né? Como você disse, umas que tem um corpo, né, impecável, vamos dizer assim, pelo padrão, outra que é gorda ou outra Isso, coisa, tem com também. deficiência, não sei se tem, Tem. mulheres trans, enfim. Acho que quanto Tem. mais diverso for o grupo, mas escolhe também a partir das histórias, mas tô falando, é um fator. Tá. Então, porque daí você vai mostrando que, assim, diferentes marginalizações que passaram pela sociedade levaram ao Itatinga, né? Então, o Itatinga, de alguma forma, ele tem uma abrangência que é ampla, né? Deixa eu te perguntar, eu também tenho ex-garota de programa que participaria. O que que você acha? Ali do Ita. Eu acho que é legal, mas ó, nessa estrutura que eu tô falando, eu não usaria, por exemplo, entrevistas. Eu deixaria mais assim, um dia na vida dessa pessoa, corrido, como se fosse um documentário só Ah, acompanhando. sim. E se for por entrevista, eu colocaria a entrevista o som, entendeu? Tá bom. Mas não uma pessoa sentada olhando pra câmera, porque isso mostra de alguma forma, eu acho, como se chegou alguém lá de fora e falasse, vamos me dar uma entrevista. E aí a pessoa deu, só que você é de dentro. Então Uhum. o fato de você ser de dentro, eu usaria quase que assim, o espectador tá acompanhando o dia dela e às vezes até esquece que é um filme aquilo, entendeu? Uhum. Diferente de quando a pessoa se prepara, senta e começa a falar pra câmera. Daí toma uma cara um pouco mais de televisão, Uhum. ou de documentário convencional. E eu acho Tá. que, como você já tem essa carga, você não está em busca disso, isso você já tem. Então, essa é a sua carta na manga. Né? Todas as cartas você já tem. Então, um acompanhamento simples, e aí você vai usando só o que for pontual, entendeu? Até pra você também não precisar, às vezes, passar do ponto no seguinte sentido. Se você quiser a história triste de cada personagem, você tem centenas. Mas é bom você calcular de um jeito também para que quem está nessa situação assista e o filme seja também um instrumento de força. Ao Tá. mesmo tempo que denuncie isso, eu tô falando uma intenção que eu acho que vale a pena, tá? Porque às Uhum. vezes se o filme for muito punk, chocante, imagina uma menina que tá nessa realidade, vai assistir, e aí ela pode ficar com medo e nunca mais pensar em sair disso. Uhum. Então, sei lá, eu tentaria jogar que assim, apesar disso, apesar de tudo, mas focar também na força dessas mulheres Uhum. e de ter algum tipo de esperança ali dentro. Como, né, por mais que a vida seja difícil, também tem momentos juntos de alegria, de risada, de convívio, coisa que muitas vezes as pessoas que são de fora acham que assim, a vida de quem está numa situação extrema é sofrimento o dia inteiro. Mas, Uhum. como você disse, a própria fantasia ou momentos que todo mundo tem, eu acho que criam
é, a alegria até como uma forma de resistência, sabe? Eu fiz um filme, depois não sei se você já assistiu, eu posso te mandar, que chama Lugar de Ladson, né? Ele é um menino negro da periferia, aqui de Rio Claro, né? Adolescente, cego, e ele é cego porque ele tem um câncer no olho e ele tem também hidrocefalia. Então, de vez em quando, ele precisa fazer uma cirurgia para tirar a água da cabeça. E quando foi gravar o filme, ele estava cadeirante ainda, porque o tratamento fez com que ele perdesse lá o movimento da perna. Olha quanta coisa eu tinha para jogar. Se eu jogasse tudo isso, ia virar um filme de desespero. Eu nem falo no filme que ele tem câncer, o lance da cadeira nem é a questão central. Então eu, até para poupar o personagem também, eu jogo algumas coisas para entender quem ele é, mas eu mostro aquele corpo também como um corpo revolucionário de existência. E o que acontece, né, tanto no filme como as pessoas conversando com ele, e eu acho que esse também é seu desafio, como transformar essa experiência sua em cinema sem que você tenha que contar. Tipo, como que seria o filme ter um efeito que, imagine que eu passasse um dia lá, só que através do filme eu vou fazer isso. Uhum. Quem assistiu o filme tem a impressão que passou um dia lá. Então passou medo, passou nervoso, passou um monte de coisa, mas no final criou empatia com essas mulheres. Entendeu? Uhum. Porque as pessoas, eu acho que você tem que criar mecanismos para essas pessoas se verem também, né? Saber que poderia ser você, poderia ser sua parente, sua irmã, sua namorada. Uhum. E aí quebra um pouco aquela barreira, né? Elas e nós, né? Fica parecendo que eu sei que é um outro mundo, mas assim, tentar mostrar para as pessoas, ó, podia ser você lá. Ou mesmo que não pudesse, que você nasceu no privilégio e tal, que nunca vai passar por isso, mas você também pode sentir isso Uhum. pelo outro, né? Sim, Então, enfim, eu gostei, eu gostei. caminho que eu penso, porque senão o que mais tem é conteúdo mostrando uma realidade punk. Aham. Mas aí não. Eu acho que não tão punk como você mostraria. Mas aí pode ficar só o choque pelo choque, entendeu? Eu acho que depois do filme as pessoas têm que, primeiro, tornar aquele problema que é delas e é seu num problema de todo mundo, mas que tenha um caminho de afeto para construir alguma coisa. Que não seja só. Né, que nem não sei se falamos já na sala de roteiro, mas, por exemplo, uma coisa é eu falar que Rio Claro tem 50 homicídios registrados por ano. É uma cidade pequena e violenta. 50, se for 51, 52, 53, não vai mudar nada para as pessoas. Se for 60, entendeu? Se for 200, aí pode ser que vire um dado alarmante. Agora, se for um único homicídio, mas do seu vizinho, do seu parente, aí vale tudo. Então, o cinema tem essa força de aproximar, de fazer, ó, que fosse uma pessoa no Itatinga passando por isso. A gente sabe que são milhares. Mas se fosse uma só, já era um problema que tinha que ser resolvido. Né? Não é Uhum. uma questão de informação e número. Entendi. O que eu gostei, assim, dessa forma que você colocou, humana, é que também nos protege no sentido de como casa nós estando ali. Exato. Porque se colocar essa loucura de tudo que eu vejo que parece um filme de terror e aí realmente eles vão falar assim, opa, mas peraí, você tá expondo e tá xingando assim desse jeito e você também tá aqui dentro, então isso seria realmente perigoso. Então você me fez pensar também sobre uma outra perspectiva. Então, e assim, eu posso ter um pouco mais da frieza também, por estar mais distante. Mas entendendo o Brasil, entendendo que tem outros jardins de Itatinga, também tomar um cuidado, porque às vezes o filme, né, poderia, né, botar como se os caras que trabalham na rua, no controle, são os culpados pela situação. Mas aí se você for pegar a história de vida desses caras, provavelmente são os caras ferrados que vieram, né, não sei qual a realidade, mas eu acho que quem arquiteta, os que tem grana mesmo, nem aí não estão, né? Eles Uhum. imagino que estão, pelo menos no tráfico de drogas, o que eu vejo é isso, né? Quem tá lá mesmo que a mídia, o cinema muitas vezes bota como o culpado, ele é também uma peça em todo esse jogo, né? Não sei se Uhum. é a vida que alguém queria, né, fazer esse trabalho, né, que os caras fazem aí também. Enfim, tô pensando uma maneira de mostrar isso como o Itatinga é o Brasil também, não é só quem tá ali dentro. Ele Sim. é. E como acho que foi falado, né? Você falou, acho que no dia do encontro também. O Brasil colônia ele era muito parecido com o Itatinga. Né? O resto do Brasil é que mudou, se for ver, porque era tráfico humano, era estupro,
né? Venda de corpos, Uhum. escravização. Então, assim, o Tatinga, se for ver, não é nada de novo, pelo contrário, é uma coisa muito antiga, né? Essa prática que tem ali. É, eu gostei dessa analogia, muito boa também, porque eu adoro colocar conceito histórico nas coisas. Eu amei a analogia. Não mudou Ó, nada. e tô pensando aqui, esse, por exemplo, Corcunda de Notre Dame, por mais que ele é uma história geral, mas ele tá ligado à história da França, certo? Porque a catedral é lá. Sim, verdade. Rapunzel, provavelmente também Europa, alguma coisa assim, Estados Unidos, Branca de Neve também. Pensando agora essa questão da história, será que não daria também para ressignificar A colonização. a colonização? Botar a história do Brasil ao invés, tipo, o conto o Corcunda de Notre Dame. Aí poderia ser o, sei lá, o Aleijado da Basílica. Olha, mas você sabe que dentro daqui do TCC da Diana, ela coloca uma parte da França explicando, porque na época da história do Itatinga, tinha muitas mulheres francesas que se prostituíam no Taquaral e tal. Então ela explica o porquê do nome de ah, eu esqueci. Eu esqueci. Mas ela explica alguns nomes que a gente usa no Brasil para prostituição, ligado nos nomes que elas usavam lá. Então, assim, ó, isso é por causa disso, por causa das mulheres francesas que falavam assim, 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 e pegou no Brasil. Então, eu acho que dá para fazer esse link. Gente, eu vou ler mais ainda É, esse TCC, porque, nossa, você é o cara, realmente. tá. Stephanie, então, ó, vou marcar aqui. Pensar adaptações dos contos para o contexto histórico do Brasil. Aí Aham, você tendo uma série com 7 episódios, você pode pegar, tipo, 7 fases diferentes do Brasil e pode ter um que é no contemporâneo, 2023. E aham, aí, qual a moral da história que você vai ter lá no fundo? Brasil é Brasil. Passou a uhum, época, para muitas pessoas a escravização é coisa do passado, para outras não. Então, assim, uhum. aquele passado sombrio ainda tá vivo, tá aqui, né? Sim, E não sim. só de maneira velada, de maneira indireta. Direta, o que você traz está mostrando que diretamente é aquilo ainda. É o navio, é a senzala, né? É, enfim, venda de mulheres, tudo que tá lá na história. E aí nisso você pode até, mas aí acho que mais na série, porque daí você vai precisar contratar alguém para isso também, provavelmente. Mas entrar com, como chama? Com esses paralelos. Sei lá, tem um documento histórico falando da venda dos corpos. Aí tem alguém lendo esse documento, você mesma, e aí você tá lá filmando uma fila das meninas que ninguém quis comprar. Sei lá, não sei exatamente como isso funciona. Uhum, Tem uhum. um filme, que eu não tô nem dizendo que ele é um bom filme, mas eu assisti ele há muito tempo também, não sei como ele soaria hoje. Mas ele chama Quanto Vale o É por Quilo. Não sei se você já viu. Não. Eu vou ver se eu acho aqui. O que ele faz? Ele cria uma história contemporânea e aí ele pega os documentos e aí ele cria o filme em 2 tempos. Um é no tempo da escravização e o outro é no tempo presente. E aí, sei lá, tem um cara procurando emprego. E aí o texto tá falando sobre o ex-escravizado que não tinha onde trabalhar. E aí você tá em 2023 vendo aquela cena, mas você tá ouvindo. Eles batiam de casa em casa oferecendo seus trabalhos, mas as pessoas não queriam contratar porque preferiam contratar os brancos e tal. Então ele fica costurando passado e presente. E aí tem uma cena que chega a falar do capataz, e aí tem uma cena de um cara da periferia que tá precisando de dinheiro pra cuidar da família, e um cara paga ele pra matar um outro cara do bairro. E aí a cena é a perseguição dos dois caras. Mas enfim, eu acho que o que vale mais desse filme é pegar esses paralelos, que às vezes pode servir. Tá. Então, sei lá, o Uhum. Corcunda de Notre Dame, você usa a estrutura dele, usa a moral da história, mas traz pra uma coisa do Brasil. Certo. E aí você reconta a história da colonização, praticamente, com a estrutura do conto de fada. Todo momento é Jardim Itatinga, então você não precisa falar sobre Itatinga, você está usando ele de recorte para falar do Brasil. Uhum. Sim. E aí você se preserva mais aí, porque não fica metralhando, né? Porque também, se o Sim. filme bombar, que eu tenho certeza que vai,
a mídia vai querer muito falar, né? Jardim Itatinga, não sei o que, sabe? Virar todo holofote aí. Que eu acho que também é importante, mas voltando naquilo, né? Não. É igual a Cracolândia. Tipo, os caras querem acabar com a Cracolândia, mas tem que acabar com o que causa a Cracolândia, né? Senão eles fazem isso. Tira lá a Cracolândia, abre mais 10 no lugar porque o problema social não foi resolvido. E o É. Itatinga pode acontecer a mesma coisa, né? Eles podem tirar todo mundo do bairro, essas pessoas, esses agrupamentos, né, e controle de território vão se restabelecer em outro lugar de outra forma. Uhum. Não é uma coisa só geográfica, né? Tá concentrada hoje porque funciona aí, pelo que, o que você mesmo falou de propina, né, de esse jogo que envolve muita gente. Mas seria um caminho. É, ó, quanto vale por quilo, eu coloquei. Tá. Pensar paralelos do Brasil atual com a escravidão. Pode até ver. Eu fiz uma visita no MITS quando eu estava fazendo o curso de cinema e eles têm muitas imagens muito ruins, mas de Campinas que tem uma história de escravização muito forte, né? E aí eu até perguntei para eles se eles têm imagens de garotas em situação de prostituição na época. Eles falaram que tinha que procurar, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena alguns flashes assim, né? Já que a gente vai fazer essa montagem para ver se tem alguma coisa que vale a pena. Tá. Marquei aqui, ó, do resumo do Brasil. Tráfico humano, estupro, corpos dissidentes controlados por corpos hegemônicos. Uhum, Um resumo aqui, mas acho que tem muito mais coisa para pensar. tá certo. Deixa eu dar uma busca aqui rapidinho pra ver se eu Nossa, acho isso. é um trabalho grande se for ver. Claro que vai ser em poucos minutos, mas mesmo assim, realmente, vale mesmo uma série. É, com certeza. E aí, o que que dá pra pensar? Ó, tem um filme completo na internet, eu vou até te mandar aqui. Tá. E assim, é um filme feito por um diretor homem branco e tal, então hoje o cinema já tá com outro olhar pra isso, né? Mas eu lembro que na época esse filme foi muito falado, né? Tanto, Uhum. os reacionários, assim, a direita ficou louca, né? Falou que o diretor tava maluco, que não tinha nada a ver. Uhum. Mas, né, você vai ver que tem. Ele critica vá, bom, é bem pesado, assim, tem muita coisa. E ele mistura ficção com uma imagem que ele cria que dá a impressão de imagem de acervo. Uhum. Mas aí, Stefano, o que eu acho, mesmo que o tempo é curto, mas assim, como, é, sei lá, vamos pensar um episódio de 20 minutos, esse primeiro curta-metragem. Você faz ele, lança ele, e aí ele circulando bem, você vai ter mais ou menos 1 ou 2 anos que esse filme pode passar em festival ou em cineclube, e a gente vai te dando os caminhos também da onde você inscreveu o festival, o filme. Tá. Legal. Nesse tempo, você já vai andar com esse episódio, esse projeto da série embaixo do braço. E aí você foi, teve um espaço de fala no cineclube, você sempre vai estar promovendo essa série. E Tá. aí, dentro disso, você tem as parcerias também para a escrita de projeto. Por exemplo, a Vita, acho que é a pessoa que mais ganhou já edital que eu conheço, ela faz isso muito bem. E outras parcerias podem surgir também. Talvez aí na própria rede Sul em Campinas, né, uma rede local, pensar uma rede estadual e pensar também, sei lá, tá funcionando. Às vezes, né, eu agora no final do mês, eu vou participar de um pitching, que é um espaço que vai estar um monte de grandes produtoras lá do Brasil, do mundo, e aí eu vou ter 5 minutos para apresentar meu filme novo para esses caras. E aí eles vão ouvir lá 50 pessoas e alguns eles vão pegar o contato e vão desenvolver essa parceria, outros não. Então é mais ou menos assim que funciona o cinema, mas eu acho que a história que você traz, se ela tiver bem amarrada, bem feita, é tão forte que eu acho que qualquer lugar que você apresentar, você já vai se destacar, entendeu? Entendi. Então, mas assim, pra gente não pensar às vezes muita coisa e ficar até afobado, vamos fazer esse primeiro foco. Ou Sim, curta-metragem, um episódio. Porque a hora que você acertar a mão desse, a série vai ser consequência disso. Porque daí você vai desmembrar a partir dele. Você vai falar, bom, eu tenho ele aqui,
E aí vai ficar mais fácil de ver, isso deu certo, isso não deu. E aí você corrige o que não deu, porque sempre é assim, né? Depois que a gente grava, a gente consegue enxergar as falhas. Certo. Mas eu acho que aqui a gente já tem. É, porque acontece, por mais que o filme tenha 20 minutos, mas ele tem várias camadas, então é como se fosse três filmes em um. Uhum. Por quê? Uma camada é, nessa sugestão que eu tô dando, apresentando esse dia a dia de uma personagem, que pode ter outras cruzando, e aí você já pode até pensar isso, tem uma cena que ela tá tomando café com a amiga. Essa amiga não precisa ser exatamente a melhor amiga dela, pode ser uma que você pense em usar de personagem no outro filme. Porque daí a série vai se trançando. Aí chega lá no episódio 3, eu lembro dela do episódio um. E aí a que aparece no 3 na verdade, ela vai surgir no 5 com uma que já tava no 2, sabe? Aí a Uhum. série ganha mais força assim. Você passa a Tá. enxergar ela como uma coisa só. Como que eu faria então? Esse cotidiano dela, filmado. Se ela quer contar a história de vida dela, eu tô fazendo isso agora, eu vou gravar um filme aqui com a comunidade haitiana. Eu não vou colocar eles sentados falando pra câmera, porque eu acho que isso já tem, até eu já tenho um material assim. Mas eu vou colocar falas deles e o que você está vendo é o dia a dia. A história está Uhum. sendo contada, porque eu já não tenho imagem para mostrar essa história. Então, ao invés de ficar parado vendo a cara da pessoa contando, que isso pode ser interessante no tipo de documentário, se você quiser usar esse tipo, mas aí eu focaria só nisso, não ficaria alternando isso com o dia a dia. Mas tem gente que alterna, então o que eu estou te passando é só a minha visão. Certo. E aí eu vou mostrar o dia a dia deles. Você já está ouvindo a voz e você está vendo o dia a dia, que eles estão contando a história de como vieram no Brasil. E na imagem eles estão aqui já no Brasil no dia a dia, seja procurando emprego, seja indo na missa. Tem um Uhum. que tem uma fábrica de pasta de amendoim caseira na casa dele, então me interessa mais mostrar ele fazendo amendoim enquanto ele conta a história do que ele parado olhando pra câmera. Porque daí dá a impressão que essa pessoa tá lá, né? Acompanhando um dia da vida dele. E aí você tem então o paralelo, a hora que se você colocar o. Eu acho que aí tem espaço também pra você decidir. Você pode alternar a fala dessa pessoa com a sua voz no conto, mas esse conto já adaptado para a cultura brasileira. Então você está falando da Catedral Notre Dame, eu sou você, eu falaria de outra igreja do Brasil, e aí vamos descobrir a mais antiga, vamos descobrir alguma que tinha caso, né, de violência, alguma coisa assim. Eu sei que aqui, por exemplo, em Rio Claro, eu fui gravar um filme numa escola aqui que chama Marcelo Schmidt, é um casarão. Enquanto eu gravava o filme, eu descobri a história de lá, que esse Marcelo Schmidt, ele era um cara que fazia tráfico humano. E aí ele dava festas na casa dele, que daí os caras estupravam geral, e aí lá meio que assim, o cara, pra ele escolher qual ele queria comprar, tinha essa festa pra ele poder experimentar todas e aí ele levava. E o cara tem um prédio com o nome dele no centro da cidade, e ele é o nome da escola. Nossa. Escola de adolescentes. Então, Uau. aí me fez pensar, né? Um link. Quanto mais coisa tem de absurdo, né? Todo nome de rua, em geral, é alguém que foi um bandido aí na É, história. exatamente. É o que eu falei esses dias na aula, mas talvez eu tenha falado só com gente branca e eles ficaram meio curioso, porque falei, gente, no centro de Campinas as ruas são todas de Barão. E isso daí é tudo dos nomes, porque daí eles estavam falando do meu sobrenome, né? Aí eu falei assim, ó, meu nome, Boaventura do Amaral, é, veio de Boaventura do Amaral, e minha família toda é Boaventura porque minha família veio escravizada deles. E é o que acontece com as ruas daqui de Campinas. Exaltam, enaltecem e mantêm todo o trabalho escravo, perpetua e deixa lá, olha só, os nossos heróis. Aí ninguém gostou. Falei, ai meu Deus, eu Ah, falei na hora errada. não, mas é isso, né? Não, um constrangimento coletivo, porque isso que aconteceu no passado, né, por mais que as pessoas hoje, né, essas pessoas talvez ouviram não façam isso, mas elas são beneficiadas, né, por essa estrutura de país, né? Então, É, meritocracia. exato. E assim, né? E aí Campinas, você vai circular lá no centro, tem muita gente em situação de rua, e tal, né? E aí que corpos são esses, né? É. Que cores são Que essas? cores são essas? Então é isso mesmo, escancarar. Ontem eu vi um dado muito. Falei, nossa, aquilo me arrepiou. Que os motoqueiros, nos motoboys, eles são as pessoas que mais doam órgãos no Brasil. E esses motoqueiros são homens negros. Então, a população negra é a que mais doa órgãos. E vem dos motoboys. Caramba. E aquilo me deixou assim horrorizado. E quem recebe as doações são pessoas brancas.
Então, isso são todos dados separados, mas que se você juntar, a minha mente deu um boom ali, falei, meu Deus, eu quero falar sobre isso, eu quero gravar sobre isso. Aquelas assim, É. louco. Não, mas é coisa demais pra um filme é só. Uhum. Mas aí que é legal, se você acerta a mão nesse primeiro, eu tô Uhum. falando isso pra você, coisa que eu falo pra mim também, porque eu às vezes tô pensando 10 projetos paralelos e não consigo focar em um. Uhum. Mas aí, como você tá começando agora no cinema, É, é, eu tô mesmo. faz esse foco, É. vai sem pressa, porque assim, o que já te falamos, né? O que você tem a contribuir é muito grande. Então, fazer na calma, com método, vai funcionar, tenho certeza absoluta. Gravando com o Paulo Gustavo ou sem, Uhum. independente. Acho que você está com acesso já a nós aqui e a gente é uma rede que. É claro que a gente não grava com qualquer pessoa, porque, né, a Uhum. gente tem outros projetos também, mas pessoas como você que chega com uma parada tão forte assim, a gente cria uma condição para fazer, entendeu? Quanto a Uhum. isso, você não precisa se preocupar. Legal. Então pensa nisso, ó. O que, que a gente tem de camadas que estão se coexistindo até agora? Vamos ver se estamos com acordo. A Certo. estrutura narrativa do conto de fada. Uhum. Sim. Eu acho que esse conto de fada. Por que, que você não faz o seguinte? Ao invés de ter a pessoa contando a própria história, ela conta pra você, você transforma essa história num conto de fada e você narra a história. E aí você Como assim? mostra ela. Você Aham. fala, a Chapeuzinho Vermelho foi morar com a sua avó. Uhum. Aí você pode botar o nome também, sei lá, Chapeuzinho de Palha. Eu Aham. jogaria isso, tipo, pega tudo que é fora e transforma numa coisa meio Brasil. Uhum. Chapeuzinho de Palha foi morar com sua avó, só que daí quando? Aí você pega todas as informações da história real daquela pessoa. Certo. E aí você fica misturando a ponto do espectador falar, peraí, isso é ficção ou é a história mesmo dessa pessoa? Essa dúvida é ótima. Porque também se você precisar de um pouquinho de ficção, você também tem espaço. Aham. Entendeu? E aí a sua voz de narradora, eu acho que você tem que ser uma narradora personagem, porque você que vai ao encontro das pessoas e você tem a ver com a realidade. Se fosse alguém de fora que tá indo lá só pra fazer o filme, acho que não teria problema nenhum também. Mas aí eu não aconselharia você personagem, porque daí ia ser a experiência de alguém de fora. Que é a experiência que o espectador já vai ter. Agora você por dentro, você tem a liberdade e espaço para fazer essa costura. Certo. Ó, pra gente não ficar com muito o leque aberto, o que, que eu faria essa semana? Que não vai pouco e também você tem vários corres aí seu. Encontrar a personagem principal e escolher um conto de fada pra ela, que tem a ver um pouco com a história dela. Eu acho que isso já é ok, porque daí nós vamos trabalhando nessa, depois surgem outras coisas, você vai marcando, ah, essa aqui é interessante e tal. Mas isso é um estudo que você vai ter meses pra fazer daí, dos Uhum. outros episódios. Tá. E aí você escolhe essa história, essa estrutura. Se você souber no encontro da semana que vem, tá ótimo, mas se você souber antes, vamos pesquisar essa história desse conto. Aliás, traz aqui e a gente faz junto essa pesquisa. Melhor. Eu tenho uma garota em potencial, eu só preciso de ver se ela aceita, mas eu acho que ela aceita. Porque eu acho que ela seria muito bom para ir para esse personagem. Não é trans, é uma mulher cis, é jovem, bem jovem, e quando eu conheci ela era menor. E eu acho que a história dela é muito boa. E eu gostaria de pegar ela, né, uma coisa minha mesmo, pessoal, porque ela linka com a prostituição da Baixada Santista. Porque aqui a gente tem acho que 40% é Baixada Santista. Então, de fazer essa ponte, sabe? De filmar nos dois lugares, mostrando esses dois. Como você falou assim, para não mostrar só o Itatinga, mostraria a Baixada Santista também como prostituição. E eu acho que isso seria muito bom, porque daí a gente teria mais território também. Apesar que Itatinga é um território muito bom. É. Mas eu acho que lá, mas eu não conheço o território da Baixada, mas eu acho que seria muito bom, porque mostra mais de um lugar, transpõe o lugar que a gente está, porque que nem essa garota já foi para Dubai, já foi para outros lugares, Inglaterra, e ao mesmo tempo ela volta pro Itatinga. E, tipo, é tudo nessa questão de prostituição. É muito boa a história dela. Tá. E aí você pode fazer isso, sei lá, no conto de fada tem a personagem veio das colinas, não sei o que, pra morar lá. E você pode jogar, ela veio da Baixada Santista para o Jardim Tatinga. Tipo, dá o Uhum. choque mesmo do real. Quem for pesquisar vai saber o que significa. E aí, sei lá, por exemplo, na da Branca de Neve.
Aí você vai contar o momento que ela foi pra zona a primeira vez trabalhar. Aí você pode falar, e aí ela dormiu com 7 anões e que beijaram enquanto ela dormia. E aí você deixa um plano da porta fechada e como é uma cama balançando, sabe? A imagem não precisa entrar nisso, mas o espectador vai ficar maluco, porque inclusive vai sair de lá e nunca mais vai conseguir ler um conto de fada. Porque vai ver o quanto é, o quanto é absurdo, né? Mas ó, o que, que você acha da gente fazer assim? Pensar direitinho essa personagem, e aí você vai ver qual conto de fada se encaixa nela. E aí você traz na semana que vem. Deixa eu ver se a gente até deixa marcado esse da semana que vem. Pegar minha agenda, porque ela que desperta pra mim. E aí você já diz, ó, eu acho que é esse conto porque tem em comum isso aqui, ó. O personagem vem de fora e passa por isso, isso e isso, não sei o quê. Ou não, é outra coisa. Você que vai afinando. Dia 28, segunda ou terça, você prefere? Pra mim, segunda seria melhor, sinceramente, De mas. manhã? Você pode? Pra mim dá. Tá, então vamos às 9. Porque terça que vem eu tenho aula lá na escola agrícola, que eu trabalho aqui, aí fica meio corrido. Uhum. Stephanie. Então, ó, vou marcar aqui. Personagem e o conto relacionado. Aí a gente usa então esse encontro da semana que vem para pensar a estrutura narrativa e para pensar o a base histórica do Brasil que a gente pode costurar. Tá bom. E ó, eu ia propor da gente assistir uma cena desse filme aqui. Tá bom. Você tá com um tempinho aí? Como que você tá? Pô, tô sim. Tá, tô só passando aqui, eu não vou conseguir lembrar que eu assisti ele há muito tempo. Mas só pra ver uma que pode ser boa. Peraí que tô passando a minutagem dele aqui. Ah, tem uma que é boa, peraí. Agente aquecedor da economia do município, do estado e do país. Senhora, Muito agradecida. eu quero que a senhora assine uns papéis pra mim, viu? Ah, sim, sim. Mas eu quero que a senhora me conte como é que foi a Eu tô viagem. fazendo um curso à Como é que tá o noite, seu terça e filho? quinta, mas ele vai acabar agora em agosto. Aí eu vou ter mais tempo pra cuidar disso, só do documentário, porque daí eu vou colocar toda terça e quinta à noite pra fazer as coisas do documentário. Aí de quarta-feira à noite é o dia que eu tô fazendo o curso do Gerando Falcões. Então eu não vou poder fazer nada de quarta-feira, mas terça e quinta à noite, daí eu já vou reservar na minha agenda até o final do ano só para mexer com as coisas do documentário. Tá, beleza. E aí quando você for tentar ir a Paulo Gustavo, a gente pode ajudar você também a montar o currículo para criar caminhos, mais conexões entre você e o cinema, né? Porque o Tá currículo bom. tá uma coisa que tá contando muito, mas aí você tem o curso já, né, de produção audiovisual. Só tenho esse. Tá, mas aí a gente entra também, enfim, vamos pensar como montar essa equipe, mas dá pra dar um A peso coisa técnica, né? com mais gente. Tá. Ó, eu achei uma cena, olhando agora por cima, tá? Vamos pegar dos minutos dos 57 em diante e assistir 10 minutos. Aí a gente volta pra conversar. Tá bom. O link tá aí, tá bom? Tá. Então beleza, vamos mutar aqui e daqui a pouco a gente volta. Ok. Uns papéis pra mim, viu? Ah, sim, sim. Mas eu quero que a senhora me conte como é que foi a viagem. Viu? Como é que tá o seu filho? A construção civil é uma das ferramentas mais eficazes na guerra contra o desemprego. O governo encontrou, na ampliação de vagas Ô, prisionais, Borges, é pra um assistir a terreno partir de fértil para a 57 geração minutos, né?
Isso, é uma cena que tá o cara com a velhinha, com a empregada, aí depois vai começar a falar sobre a engenharia, construção civil. Tá. Beleza, Achou obrigada. aí? Achei. Tá, é dessa cena da engenharia em diante. Tá bom. Obrigada. De renda e de oportunidades de negócios. Nunca, em uma única gestão, foram construídos tantos presídios. Além disso, nos últimos anos, nossos policiais intensificaram a captura de criminosos, duplicando a massa carcerária. E a nossa meta, já para o próximo ano, é dobrar o número de vagas nas cadeias, construindo presídios em pequenas cidades do interior do estado. E a partir daí, aumentar progressivamente esse número, garantindo espaço para todas as detenções que nossa polícia fizer, gerando assim muitos empregos diretos e indiretos. E não é só na construção civil que a economia cresce com a expansão do sistema carcerário. As famílias que vão visitar seus parentes geram assim renda na cidade, gastando com comida, hospedagem, transporte e outros consumos. O que estamos mostrando é que a ampliação do sistema carcerário é agente aquecedor da economia do município, do estado e do país. Tá docinha? Docinho. Mas, Judite, eu não acho certo a gente ficar vivendo sempre assim, sofrendo e parado sem fazer nada. Eu acho que eles têm que sofrer também para passar um pouco de opressão, para ser mais justo. Eu fico tão preocupada com você. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem nada, bem Não, nada. tá bem tudo bem. nada. Tá bem nada. Tá bem. Esse é o nosso navio negreiro. Dizem que a viagem era bem assim. Só que ela só durava 2 meses. E o principal, o navio ia terminar em algum lugar. Na escravidão a gente era tudo máquina. Tudo máquina. Aí eles pagavam combustível e manutenção para que a gente tivesse saúde para poder trabalhar de graça para eles. Agora não. Agora é diferente. Agora a gente é escravo sem dono. Cada um aqui custa 700 paus pro Estado, por mês. Isso é mais do que 3 salários mínimos. Isso diz alguma coisa sobre esse país. O que vale é ter liberdade para consumir. Essa é a verdadeira funcionalidade da democracia. No início do ano de 1796, Sebastião Soares anuncia a necessidade de mão de obra para trabalhar na contabilidade de sua fábrica de erva mate. O senhor Bernardino de Sena procura Sebastião e lhe oferta a Adão, assegurando-lhe que este era o seu negro mais inteligente e de maior confiança. Após breve negociação, aluga o escravo por 8.000 réis por um período experimental de 3 meses. Por mais de 2 meses, Adão trabalha corretamente, organizando as finanças para o cliente de seu dono. Ao final do 3º mês, no entanto,
Sebastião procurou Bernardino e lhe informou que Adão havia fugido e roubado 27 mil réis de sua fábrica. Ele exigia que Bernardino pagasse o prejuízo em nome do suposto fugitivo. Bernardino paga os 27 mil réis a Sebastião e parte à procura de seu escravo. E o encontra um mês depois, detido como indigente em uma cadeia pública. Eu não roubei nada não, seu Bernardino. Voltaram uma confusão pra mim. Não sei quanto tempo eu fiquei lá. Sei que foi muita pancada. O senhor sabe que eu não fiz nada. Sabe que pode ter confiança em mim. Nunca roubei nada nessa minha vida. Nunca roubei. De acordo com o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1797, Bernardino Francisco de Sena arcou com a fiança de Adão, 20 mil réis. Este valor, somado aos 27 mil réis pagos anteriormente pelo suposto roubo do escravo, totalizou para Bernardino um grande prejuízo de 47 mil réis. Pelo prejuízo, Bernardino decidiu processar Sebastião Soares. Achou que ele havia deteriorado seu patrimônio e que poderia recuperar o dinheiro perdido. Não só entro com pedido de indenização para reaver os meus prejuízos, como quero processá-lo. Quero ver Sebastião Soares na cadeia por espancar indevidamente meu escravo, que estava na condição apenas de alugado. Ele provou que não foi seu escravo que roubou Sebastião Soares e pediu indenização de 60 mil réis. Ganhou a causa. Dessa forma, não apenas recuperou os 47 mil réis que tinha pago, como ainda teve um lucro de 13 mil réis. Extraído do Arquivo Nacional, Tribunal da Relação, 1797, livro 12. Bate a bola aí, Sabinha. Tira a mão daí, Candinho. Te boto pra correr já. Tá pensando que eu tô fazendo bolo pra gente comer? É pra vender. E se você não arrumar emprego logo, te boto aí na beira da pia. Pra fazer brigadeirinho pra festinha de criança. Candinho! Esse aí não, coitado, que esse aí que tá pra nascer, esse aí já vai morrer de fome. Foi, Clarinha? Preciso pintar meu cabelo de novo, Candinho. Acho que a gente tem que fazer um investimento. Olha só, quanta gente de sucesso. Essa menina aqui é que nem eu, ó. Só que ela batalhou pra estar aqui, entendeu? Ela investiu na imagem dela. Ó, casou com um cara cheio da grana. Ele deu tudo pra ela. Roupa nova, plástica. Eu acho que a gente tem que se sentir que nem eles, pra gente ser que nem eles, entendeu? Pô, você já imaginou, Candinho? Você com um carro bacana, novo, eu com um videocassete, com personal trainer. Ia ser tudo de bom. Ah, Candinho, sei lá, acho que a gente tem que batalhar pelo que a gente quer, entendeu? Compra uma tintura nova pra mim. Hein? Stephanie?
Voltei. E aí? Tá. Gente do céu, fico chocada como vocês encontram os filmes assim que quer me deixar puta da vida, cara. Isso aí ele vai o filme inteiro, né? Fazendo essa costura. E aí ele vai pro passado, vem pro presente. Cada vez que ele vem e vai, a situação vai ficando mais punk, né? Meu Deus, que inteligência. Cara, nosso começo dos 57 minutos ali foi... Nossa. E assim, vale a pena assistir, né? Como eu disse, hoje provavelmente esse filme ia soar de outra forma, né? Ele é um filme... Deixa eu ver se tem um ano aqui. 2005. O cinema mudou muito de lá pra cá. Mas eu focaria na questão desse paralelo que ele fica fazendo. Só que ele volta com a imagem no tempo passado, né? Você pode usar só o som. E aí, presta também atenção na forma como os contos de fadas são narrados, né? As palavras que usam. Tipo, tem uma maneira de ser do conto, né? Mas enfim, fala aí. Eu empolguei aqui. Não, eu não tenho muita coisa, não tenho nada pra falar. Eu gostei muito desse filme, eu vou assistir. Eu vou assistir esse filme. É que eu gosto de assistir mais de uma vez a coisa e vou anotando. Eu vou assistir esse filme e os filmes que a Vita me mandou e vou fazer tudo que você falou pra já deixar tudo estruturado na minha cabeça e vou assistir os filmes de conto de fada e ver livros. Eu tenho muito livro de conto de fada que eu tô com 4 sobrinhos morando com a gente, que a minha irmã tá com depressão pós-parto e tem dia que ela cuida das crianças, tem dia que não, então tá tudo com a gente. E aí a gente tá com esses livrinhos. Então eu vou pegar os livros na mão também, contar a história para eles, para ver como que eles interagem com isso, porque isso me ajuda também a internalizar, porque quando eu tive esse contato com o mundo de contos de fadas, de fantasia, foi quando a minha mãe estava em Angola, ela ficou o maior período, mais de um ano em Angola. E foi quando eu fiz um contrato com a prefeitura aqui, esses contratos por tempo determinado, para trabalhar na creche de educação infantil. E aí eu gostava de fazer contação de história, então eu pegava os livrinhos e de forma lúdica eu contava essas histórias. Então por isso que eu vou contar para os meus sobrinhos para eu conseguir resgatar ainda mais essa questão de entender de como que isso se deu para mim conseguir construir mais essa narrativa. Tá, eu acho que o livro, o Conto de Fada no livro é mais útil até do que o filme, porque quando eles transformam em filme de longa-metragem, eles aumentam muito, né, pra dar o tempo. E aí pra você pegar uma coisa que foi aumentada, pode dar trabalho que você vai ter que reduzir. E o conto, ele é quase do tamanho de um curto, então eu iria no livro mais. Pensando no livro, no filme, é a voz, é o sentido de como que eles internalizam essa coisa de conto de fada, porque você falou que é legal me colocar como personagem narrativo, né? Então é de entender como que a voz que eles constroem, essa doçura, essa delicadeza para entrar realmente dentro do perfil. Não sei se é isso que a gente está buscando, mas de entender esses lados também. Não, perfeito. Tá. Então eu deixei aqui para a semana que vem decidir qual é o personagem para esse momento e qual é o conto relacionado. Aí a gente já começa com isso. E aí nós vamos atrás da história desse conto, da onde ele vem, de que época, que menção ele faz ao lugar, pra gente conseguir trazer ele para uma realidade brasileira. Tá bom. Então uma estrutura que seria assim, você narrando esse conto, só que é um conto adaptado para o Brasil. E as imagens vão estar apresentando o Jardim Itatinga e tal. E aí o que dá pra se fazer? Igual aquele filme que a gente viu das mulheres presas, né? Se você falar, eu quero botar a informação do Itatinga, de quantas pessoas tem lá e tal. Aí você termina o conto, a pessoa tá em choque já com o filme, aí você vem com a informação, no Jardim Itatinga, tal. Aí você vai do texto direto, entendeu? Aí você não precisa usar o filme inteiro pra isso. Você usa o filme pra sensibilizar, cativa a pessoa, e aí depois a cartela final você joga o que você achar que precisa tá mesmo de informação. Tá bom. Você fica mais livre. Tá bom. Tá bom? Tem mais alguma questão que você queria colocar por hoje? Não, você contou, você trouxe muita coisa. Tá. Muito bom. Então fechou, Stephanie. Agradeço aí pelo seu tempo. Eu que agradeço. Tô amando tudo. Legal. E ó, dias 7 a 10 de setembro tem um encontro de cinema lá no MIS. A maior parte da programação é lá. Eu vou estar lá, a galera do meu grupo aqui também, de vários lugares. Aqui em Campinas? Aí em Campinas,
Ah, tá, então eu vou estar junto, eu já vou colocar na agenda. Coloca, eu vou mandar mensagem pra você quando eu estiver aí. E é massa você sacar, quero te apresentar umas pessoas também. Assistir lá as palestras, acho que vai dar uma inspirada aí nesse momento. Tá bom, pode deixar, eu vou estar em todos. Então fechou, Stephanie. Boa semana aí pra você. Valeu. Obrigada pra você também. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo.